Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Guilherme Pop mais uma vez aqui com vocês para darmos sequência nessa obra-prima chamada Clair Obscur Expedition. Paramos aqui ontem depois de sair do campo de batalha esquecido. Estamos aqui novamente no acampamento. Ontem, depois que eu parei a gravação, eu fiz umas coisas aqui no off para ajustar arma, equipamento, bater um papo com a galera aqui para fortalecer o vínculo deles, que é legal, tem umas coisas legais aqui, alguns vou deixar gravado, alguns não, pra gente ganhar tempo na gameplay, né, pra gente não ficar com os episódios tão longos assim também. Então vamos lá, espero muito que você esteja gostando dessa série. Não esqueça de deixar seu like para dar aquela fortalecida no canal. O canal está apenas começando. O seu like, o seu comentário ajuda demais aqui no crescimento, tá bom? Então vamos lá para mais um episódio de Clair Obscur Expedition. Hé. Tout va bien. C'est juste que... Je sais, moi aussi il me manque. C'est... La peine qu'on ressent chaque fois qu'on perd quelqu'un. J'ai essayé de la gérer de multiples façons. En tentant de la fuir, de l'accepter, ou encore de la compartimenter. Alors qu'en fait, ce qu'il me fallait, c'était m'en servir. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ressens tout. Et je laisse ce feu couver en moi. Et quand je me sens fatiguée, ou désespérée, ou qu'il me prend l'envie de laisser tomber, je me sers de toute cette peine, mais aussi de ma peur, de ma honte, de ma culpabilité et de ma colère. Lune... Je les sens presque à côté de moi. Tous ceux qu'on a perdus. Ils marchent à mes côtés. Surtout quand j'utilise la chroma. Je perçois leur présence, leur proximité. Et Gustave aussi, tu le sens? oui. J'aimerais bien le sentir à côté de moi aussi. Toi aussi, tu as une affinité pour la chroma, tu sais. Tu devrais essayer. Comment tu fais pour toujours savoir quoi faire? C'est simple, j'en sais rien. Tu veux connaître un secret? J'ai pas la moindre idée de ce que je fais. Et je crois pas être la seule dans ce cas. C'est vrai. Mais défense de le répéter à qui que ce soit. Claire e Lune passam mais um tempo juntas, compartilhando um momento especial para ambas. Legal, cara. Ontem a gente já conversou com as meninas separadas, com o ex que ia também para aumentar o vínculo entre eles. E agora, pelo jeito, vamos conversar aqui com a Maya. Merci. C'était vraiment un très bel endroit. Heureux qu'il te plaise. Moi aussi, j'y ai enterré des amis. Tu avais raison à propos des condoléances. On les présente parce que on ne sait pas quoi dire d'autre, mais elles ne sont d'aucun réconfort. Non. Tout ce qu'on peut faire, c'est entretenir leurs souvenirs. J'imagine. Pardon. C'est juste qu'on... Qu'on boit un peu trop du noir. Eh,
Pourquoi t'as rejoint l'expédition? Je veux dire, avec le gommage, je comprends que les autres aient pris cette décision, mais... Tu es bien plus jeune. J'ai cru que je serais bien mieux ici. Sur le moment. C'est naturel de vouloir échapper à une vie qu'on n'aime pas. M'échapper. Oui. Exactement. Mais Gustave et les autres, eux, ils veulent vraiment changer les choses. Changer ta vie, ça compte aussi. Personne ne doit porter le poids du monde. Ce n'est pas tenable. Gustave aurait sûrement dit, plus les gens se préoccupent des autres, plus cela allègera notre fardeau. Ça devait être quelqu'un de bien. Attends. J'ai gardé celui de Gustave, alors prends le mien. Il t'en faut un si tu veux devenir un membre officiel de notre joyeuse troupe. Je dois dire que je ne te voyais pas attaché à ce qui est officiel. Bienvenue dans l'expédition désastreuse. Merci. Relacionamento com ele é aprimorado, legal. Certo, vamos ver para onde que temos que ir agora. Continente. Campo de batalha esquecido, então nós entramos aqui, temos que vir aqui na estação de Monoco. Beleza, vamos lá. Pera, vocês me desculpem, às La vezes eu gare de falo- Monaco est encore loin? Avec Esquier, on y sera vite. Às vezes eu falo um pouco baixo aqui, é que eu tenho costume mesmo de ficar falando assim, meio que sussurrando comigo mesmo, tá? Eu vi um vídeo ontem, então eu tô tentando me policiar com isso aqui, falar um pouco mais alto quando for fazer algum comentário, fique mais audível para vocês também, tá? Estamos aprendendo. Na hora que eu fui editar o vídeo que eu percebi que em alguns momentos eu fico falando baixo. Pedreira. Que a gente não foi ainda, podemos dar uma olhada no que tem ali. Deixa eu dar uma olhada por aqui. Temos alguns Pictus, Chroma, ou algo do tipo. Mexendo aqui na praia, não vou enfrentar aqueles agora. Talvez aqui a gente já siga também, né? Vamos ver se é aqui que a gente vai para a estação do Monoco. Sempre vamos dar uma olhada que sempre tem alguma coisa, né? Voilà qui devrait aider. É um boss pra chegar. Tá? Vamos fazer outras coisas primeiro, pra gente enfrentar aquele boss lá. Já vamos tomar uma na cabeça logo de cara aqui. Vamos enfrentar isso aqui, né? Ganhar uns pontinhos extras ali. Melhorar nossas habilidades para enfrentar os boss. Excelente. J'attends. Et attention. Je suis prête.
Attention! Chat ou tá vendo? É bom enfrentar esses que ficam aparecendo no caminho que tem lá. Vamos ver essa arma aqui da Seal. Nível 8. Habilidades solares sempre infligem 10 predições, mas todo o dano recebido é em dobro. Aí também não dá, né? Vamos deixar essa aqui por enquanto. Não tô podendo receber dano em dobro, não. Aparentemente não tem mais nada. Esse acampamento aqui. Não. Esse aqui anda mais rápido. Antes de enfrentar aqueles ali, vamos dar uma volta. Deixa eu ver aqui, ó. Sympa. A gente volta ali pra enfrentar aqueles ali. O mercador aqui. La gare de Monaco se trouve au nord, non loin d'ici. Ah, fica logo ali, então a gente não vai pra lá agora não. Deixa eu ver o que tem aqui. Chanel reto. Chanel. Seal. Legal dar uma personalizada nos personagens às vezes. Olha que por enquanto não apareceu uma roupa decente aqui, né? Legalzinho. Vou deixar todas as meninas com o cabelo mais curtinho aqui. Vamos enfrentar aqueles cabras ali atrás. Antes da gente seguir para a estação do Monaco, ou a gente vai até lá no boss antes de seguir ali. Il t'en tirera pas. Méfiance. Dois segundos. Frayons-moi chemin. Que l'encre coule. Vas-y, essaie de voir. Viajei.
crains la puissance de la terre. Prête. Ça la brûlure. Crucífero, nível 8. O Crucífero só subiu de nível, né? Já tem ela. Mas elementos de gelo. Não perco o grau de receber dano de inimigos que estão em enfraquecimento. Mas se você causar enfraquecimento nele, vamos manter essa aqui que a gente tá mesmo. Pictus, o que a gente tem de novo aqui? Tintura restauradora. Tinturas restauradoras também concedem mais 3 PA. Então acho que eu vou atribuir isso aqui para as meninas. Afinidade, a inversão, parada energizante. Isso aqui é muito bom. Sequência de ataques. O ataque básico ganha um golpe extra. Tá, mas eu vou usar isso aqui então. Cadê? Calma ela. Tintura fortalecedora. Tinturas curativas também concedem fortalecimento. Isso é bom. No lugar desse aqui. Para aluno a gente vai colocar o... Cadê aqui o... Sequência. A gente usa bastante. Tem outra que eu acabei de ver aqui. A parada energizante. Mais um PA, parar com sucesso. Recupera 3% de vida ao parar. Cara, vamos arriscar. Vou colocar esse Pictus aqui. Beleza. O que a gente tem de lumina aqui? 8.
Quebra energizante, primeiro golpe, ataque expositor. Vamos naquele boss, depois a gente segue lá para o lado do mundo. Aquele boss vai liberar pra gente, né? Será que eu vou com os 3 ali? Eu vou com os 3. Não tem nada. Aparentemente nada. Vamos ver qual é que é dele. Vamos ver qual é que é dele. Je suis prête. Vas-y, essaie pour voir. Fais attention! À couvert! E assim a gente foi de arrasta pra cima. Vou tentar acalmar ele aqui só pra gente pegar o moveset dele antes. Bem assim. Dansons. Prête à parer. Dansons. Sur moi. Je suis prête. Une pluie de flammes. Temos que melhorar bastante, né, pra enfrentar ele. Vamos tentar. Vamos tentar. Daquele jeito, né? Você vê que teve um corte entre as duas primeiras derrotas e depois uma vitória que a gente demorou muito tempo pra ganhar dele. Cible marque. À couvert! À couvert! Attention, Verso. Je
suis prête. Une tempête approche. Foudre. Frappe. C'est parti. Fais gaffe, perso. Attention, Verso. Virado. Je suis prête. Voilà notre chance. Ele tá resistindo muito ao ataque aqui. A única fraqueza dele é eletrizante. Me voilà de retour à la vie. Bon, tant pis. Excellent. Prête à esquiver. Montre-moi ce que tu sais faire. Prête à esquiver. C'est tout sauf impressionnant. Bon, tant pis. Frayons-nous un chemin. Expédition désastreuse, hein. Tout ce potentiel. Ici. Foudre. Frappe. Je suis prête. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Je suis prête. Continuons d'avancer. J'étais encore mort? Défiance. Danger. Je m'en occupe. Attention. Frayons-nous un chemin. Rupture. Prête à esquiver. Faites attention. Prête à esquiver. Montre-moi ce que tu sais faire. Prêt à frapper. Allez, on y retourne.
Essaie pour voir. Attention. Vas-y, essaie pour voir. Vas-y, essaie pour voir. Dégâts maximum. Mon existence s'achève maintenant. Montre-moi ce que tu sais faire. Vas-y, essaie. Attention. Attention. Maintenant ou jamais. Essaie pour voir. Pas aujourd'hui. Si on parlait. Vas-y, essaie pour voir. Vas-y, essaie. Vas-y, essaie. Complicado, hein? Complicado. Dansons. Mais rápido. Ok. Ok. Une attaque précise. Prête à parler. Dansons. La danse commence. Une pluie de flammes. Dansons. Ok. Ok.
mal. Flamme, entourez ma lame. Ok. Dansons. Prête à parer. Prête à parer. Lame affûtée. C'est pas bon. Prête à parer. Sur moi. Ok. Lame affûtée. Ok. Dansons. Sur moi. Ok. Je peux y arriver. Sur moi. Sur moi. J'abandonne jamais. Tá difícil, viu? Não chegou nem na metade da vida do bicho ainda. Tem um tempinho pra matar ele, hein? Prête à parer.
Não compensa continuar com um só. Demora muito pra tirar a vida. Shoto de lá, aquele tintura fortalecedor aqui, não. Curativos também concede fortalecimento. Não tá legal isso aqui não, cara. Tintura restauradora. Tintura restauradora também concede 3 PA. A parada energizante, 1 PA. Tem fortalecimento quando ele atacar abaixo de 50%. Uma outra aqui de a parada energizante no PA. A parada arriscada, contra-ataque, robustez, testamento. Tintura restauradora também concede 3 PA. Paro. Ela estava usando outro aqui que concedia a vida cada vez que aparava. Mais 50% de dano resiliência em contra-ataques. Ataque com ela. Combate solitário, emoção na batalha nível 3. Solidão crítica, solidão parada rejuvenescedora. Esse aqui. Esqueci. Cara, tá quase 2 horas só pra tentar passar esse carinha aqui. Deixa eu trocar o negócio aqui.
Mas o Alvin não tá com aquele peito de confiante, cara. Tá. Cadê? Cara, tira isso aqui. Isso aqui tá acabando comigo. Tá acabando comigo isso. Deixa eu ver se tem alguma outra habilidade aqui. De... eletricidade. Não tô usando, né? Golpe relâmpago. Purificação. Corte de diamante, caldo radiante também. Cara, tudo que for de ataque elétrico aqui a gente tem que usar. Porque uma era só tem ataque de fogo. Fogo, fogo, fogo. Fogo, fogo, fogo. Ninguém tá usando aquilo confiante, né? Porque senão eles não podem se ver pura, cara. Aí me arrebenta inteiro. Vamos lá de novo. Plus vite. Vas-y, laissez-moi voir. Sans la brûlure. J'aurais survécu. Danger. Attention. Vas-y, essaie. Ciel, attention. Prête à essayer. Il faut continuer. Lune, attention. Ok. Ça va déjà. Attention. Bien. Tu t'en tireras pas.
Prête à esquiver. Prépare-toi. Appréciable. On n'avait pas vraiment besoin. Foudre. Frappe. Attention! Une barrière. Fais attention. Plus vite! Frayons-nous un chemin. Attention. Défiance. Bonne pioche. Pas aujourd'hui. À mon tour. Rupture! Je m'en occupe. Je m'en occupe. J'aurais survécu. Voilà notre chance. Foudre. Frappe. Je suis prête. Il faut continuer. Uma olhada pro lado da rede. Je vais utiliser ta vie. Fais attention. Je me sens mieux. Il faut continuer. Ok. Bien. Je vais utiliser. Voilà notre chance. Méfiance. Ok. Je m'en occupe. Barrière. Frayons-nous un chemin. J'aurais survécu. Foudre. Frappe.
gaffe, perso. Prépare-toi. Je m'en occupe. Ça va désolé. Amusons-nous. On les détruit. Lune, attention. Il faut continuer. J'aurais survécu. J'en avais pas vraiment. Que l'encre coule. Sans l'étreinte du feu. Regarde, personne. Ok. Je m'en occupe. Attention, Verseau. Essaie pour voir. Lune, attention. C'est le moment de frapper. Plus vite. Je vais utiliser du feu. Excellent. Lune, attention. Ok. J'en avais pas vraiment besoin. Attention. C'est prêt. Je suis prête. Je me sens mieux. Bonne pioche. Plus vite. Faites attention. J'en avais pas vraiment besoin. Ça va désolé. Excellent. J'en avais pas vraiment. On les détruit. Prêt à frapper. Attention. C'est tout sauf impressionnant. J'en avais pas vraiment besoin. J'en avais pas vraiment besoin. Danger. Je suis prête.
m'en occupe. Bien. Vas-y, laissez pour voir. Vous n'avez pas vraiment besoin. Je crois que je vais improviser. Mal. À couvert. Lune, attention. Je suis prête. Si on paraît réel. Vous n'avez pas vraiment besoin. Vous êtes tout sauf impressionnant. Une tempête approche. Sans la brume. Lune, attention. Il faut continuer. Attention au verso. J'aurais survécu. J'aurais survécu. Bien. Je me sens mieux. Je vais utiliser Dégâts maximum. Plus vite. J'aurais survécu. Excellent. tout ce potentiel. Galera, deu trabalho, viu? Muito trabalho, muito trabalho, você não tem ideia. Vocês vão ver um corte aí, vai ficar mais rápido pra vocês, mas eu fiquei aqui mais de 2 horas, tá vendo? Novo Pictus esmaecer, alguma coisa ali, vamos ver. Esmaecer energizante. Mais um PA para cada carga esmaecida consumida. Meus amigos, que trabalho. Que trabalheira. Que deu pra conseguir sair desse aqui. Eu não tenho ideia da quantas de vezes que eu morri. Na hora que eu vou fazer um cortezinho, né, pra não ficar aí 3 horas e não morrer. Né? Foi puxado, mas vamos lá. Aqui a gente já veio, né? Antes de enfrentar aquela praga lá. A gente achar um monoco ali, né? Não sei se vale a pena enfrentar esse aqui agora. Vamos enfrentar ele só pra gente ganhar ponto. Que aí facilita bastante pra gente melhorar nossa vida. Pigmentons-les.
Ici, la Vamos vitesse! lá se realmente eu vim por aqui, né? Não deixei nada pra trás. Acho que é isso que eu passei no comerciante ali aquela hora, né? Peguei um penteado novo Je suis la balle la plus rapide! pra si. É isso. Ela vai encontrar a estado do Monoco. Esse trem perdido aqui. Estação do Monoco. Vamos lá. Suivez les rails. Ils nous mèneront à Monaco. Un train. Gustave aurait adoré le voir. C'est vrai qu'avant la fracture, les trains qui partaient de Lumière allaient dans tout le continent? Ils étaient toujours en retard, mais oui, c'est vrai. Nous y voilà. La gare de Monaco. C'est un grand 10? Je le savais! Ils existent eux aussi!
Si Monoko n'est pas ici, ça veut dire... Toujours aussi lent, mon vieux. Tes réflexes sont plus aiguisés que jamais. J'approuve. Est-ce que Perso t'a encore embarqué dans une de ses aventures? De nouveaux amis? Il parle notre langue? On a eu pas mal de temps devant nous, alors je lui ai appris. Mesdames, puis-je vous proposer un petit duel? Aucun doute, c'est un gestral. Inutile de vouloir lui parler avant de l'avoir calmé avec un petit combat relaxant. Mais attention, son style de combat est assez particulier. Frayons-nous un chemin. Faites attention. Il peut se transformer en tempête aigle. approche. Plus vite! Je vais utiliser ta vie. Prépare-toi! Une tempête approche. À mon tour. À moi de jouer. Rien. Faites attention. Bien. Attention. Nous sommes... Bon. Une tempête approche. Frayons-nous un chemin. Une tempête approche. Sans la brûlure. Bon. Je vais utiliser ta vie. Pas de distraction, fiston. Je suis occupé à tabasser des nouveaux venus. Noko, qu'est-ce que tu fais ici? Noko, tu as dit Névron? Oh. Un stalacte. Vamos ver, né? Vou pegar aqui, ó, os pontinhos perdidos, né?
Caralho, ninguém com a vida baixa. Beleza, hein? Ami de Verseau, en tant qu'invité d'honneur, le premier combat est pour vous. Terrassez le stalacte en faisant étalage de tous vos talents. Ben voyons. Oh. Il est sérieux? Oh que oui. Trouillard. Espero não ficar mais 2 horas aqui agora. Verseau, pourquoi n'utilisez-vous pas vos attaques gradients? Je n'ai pas besoin de conseils de la part d'un gros feignant qui reste assis sur son cul. Tu ne leur as pas appris, c'est ça, espèce de tir au flanc. Très bien. Je vais généreusement leur transmettre mon immense sagesse. Ataque esmaecido. Agora você pode executar ataque esmaecido. Aí sim. O PA consumido a cada habilidade conjurada preencherá a barra de ataque esmaecido. Com a barra preenchida, você recebe uma carga esmaecida e poderá usá-la com qualquer personagem para executar um ataque esmaecido. Aí é de vantagem. Esquive. À moi de jouer. Sans la tribu. Plus vite. Attention. Legal. Vou ver agora com ataque esmaecido, ataque mais forte então. Tu as trouvé des amis redoutables, Verseau. Jaloux? Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'ai juste besoin de sa jambe. Ah! Les jambes de Névron lui permettent de se transformer. Ne me demandez pas comment ça marche. J'ai jamais compris. Maintenant que ces bonnes petites batailles nous ont mis du baume au cœur, que nous vaut le plaisir de votre charmante compagnie. On se dirige vers la vieille lumière. D'accord, salut. Oh, allez, quoi. Hé, hé. Écoute, on a déjà échoué. Je le sais. Mais regarde, Grandadet. Tu ne la reconnais pas. Bien sûr que si. Alors tu sais ce que ça signifie. C'est notre chance. Peut-être même la seule qu'on aura. Non, c'est ta seule chance. C'est hors de question. Je ne veux plus jamais te suivre. Va y avoir beaucoup de combats, tu sais. C'est vrai ça? Je te jure. Beaucoup de combats? Exact. C'est bon, je te suis. Bien. Bien, Bien. bien. Oui, bien. Noko vient aussi.
C'est vrai ça? Non, me mercanto, al dormir. C'est mon automne, très joli. Voici le meilleur mercanteur du monde. En tant que parent responsable, je trouve l'idée vraiment excellente. Allez, en route, vers l'ancienne lumière. Então vamos lá para a velha Lumière. Vamos ver aqui, galera. Acho que eu vou fazer uma pausa aqui já, tá? Pra gente continuar no próximo episódio. Grande suco, menino. O episódio de hoje foi punk. Je ne parle nullement, ne meninas dos estrados. Choro do ordular, ora chegito enorme. Então falou pra seguir ali se caso quiser. Vamos ver só o tutorial do Monoko, tá? Depois a gente para por aqui. Monoko e sua roda bestial. As habilidades de Monoko movem a roda bestial para frente. Cada máscara da roda aprimora um grupo específico de habilidades. A máscara potente aprimora todas as habilidades. Habilidades aprimoradas são mais fortes ou recebem efeitos adicionais. Roda bestial pesada. Conjurar a habilidade move o ponteiro da roda. Habilidades respondentes ficam mais fortes. Ok. Monoko e sua roda bestial. As habilidades iniciais de Monoko são a sequência Charnier e os socos Estalactos. A roda bestial está na máscara pesada, portanto os socos Estalactos estão aprimorados e causam dano adicional. Utilize os socos Estalactos para avançar 4 máscaras na roda bestial. C'était stupide. Habilidades Nevron de Monoko. Quando o Nevron morre, quando os Nevrons forem mortos, Monoko coletará as pernas deles se estiver na equipe. O inimigo com pernas coletáveis possui esse ícone ao lado de sua barra de vida. Monoko aprenderá a habilidade do Nevron ao derrotá-lo. A roda bestial está na máscara conjuradora. Monoko ainda não possui habilidades conjuradoras, mas podem desbloquear uma delas ao derrotar o Pelerin. Então tá. Violence. Oh, vraiment. Se battre, y'a que ça de vrai. Habilidade Nevron de Monoko. Você acabou de vencer a Pelerin e pegou sua perna. Agora Monoko aprendeu a habilidade Cura Pelerin. Abra o menu de habilidades para equipar a nova habilidade de Monoko. Monoko. Beleza. Vamos colocar pictos aqui pra ele também. Tá, depois a gente dá uma olhada nisso aqui com mais calma. Ok. Cadê a bandeira passando agora? Tá. A gente vai seguir ali, né? Eu não vou seguir agora. Eu comentei com vocês, esse episódio aqui foi punk. Com bastante
bastante tempo naquele Nevron lá. Então eu vou editar esse vídeo aqui, aí no próximo a gente continua. Só os atributos aqui do Monoco. As 3 ali, né? Mas tem bastante ainda pra aprender com ele, né? Então é isso aí, galera. Aí no próximo episódio a gente continua, a gente vai seguir aqui pra ir na Verão Lumière. Espero muito que vocês tenham gostado. Vai ter uns cortezinhos do vídeo por conta do nível de dificuldade do último boss que eu entrei lá, porque eu tempinho até aprender tudo direitinho, conseguir passar, até porque eu tirava muito pouca vida dele, assim, então demorou bastante pra destruir. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário. Demais é isso aí. Forte abraço e até mais.